Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje você vai conhecer momentos poderosos e impactantes do ministério de Jesus, onde ele demonstrou autoridade absoluta sobre todo o espírito maligno. Ao longo dos evangelhos, vemos pessoas presas, oprimidas e completamente dominadas por forças espirituais. Mas tudo muda quando Jesus chega. Com apenas uma palavra, um olhar ou um comando, ele liberta, restaura e transforma vidas diante dos olhos de todos. Neste vídeo, você vai acompanhar cada um desses encontros marcantes, onde o poder de Deus se manifesta de forma sobrenatural, trazendo liberdade onde havia prisão e paz onde existia tormento. Prepare-se para ver não apenas histórias, mas demonstrações reais de autoridade, fé e libertação. O endemoniado da sinagoga de Cafarnaum. Era um sábado, e Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum. O ambiente era simples, cheio de homens atentos, sentados em silêncio. Quando ele começou a ensinar, todos ficaram admirados, porque sua palavra não era como a dos escribas, mas carregada de autoridade. De repente, um homem possesso por um espírito impuro se levanta no meio da sinagoga. Seu rosto se contorce, a voz muda, e ele grita diante de todos, quebrando o silêncio. "Ah, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus, firme e sereno, não se intimida. Com uma palavra curta, direta e cheia de autoridade, ele ordena: "Cala-te e sai dele." Não há luta, não há ritual, apenas a voz de Jesus. O espírito impuro sacode o homem com violência, lança um último grito e sai dele. O homem cai exausto, mas livre. O silêncio retorna, agora carregado de espanto. Todos ficam tomados de temor e começam a dizer uns aos outros: "Que palavra é esta?" Ele ordena até aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E imediatamente a fama de Jesus se espalha por toda a região da Galileia. Jesus liberta a multidão após curar a sogra de Pedro. Após curar a sogra de Pedro, ao cair da noite em Cafarnaum, a notícia se espalhou rapidamente, e uma multidão começou a se reunir à porta da casa, trazendo enfermos e pessoas oprimidas por espíritos malignos. Mas então Jesus saiu. Com autoridade e compaixão, ele começou a agir. Um por um, os enfermos eram curados, e aqueles dominados por demônios eram libertos apenas com uma palavra. Os espíritos malignos até tentavam falar, reconhecendo quem ele era, o Filho de Deus. Mas Jesus os repreendia e não permitia que falassem. Aquela porta simples se tornou o cenário de uma noite inesquecível. Onde antes havia sofrimento, agora havia paz. E todos ali puderam ver. Não importava a quantidade de pessoas, nem a gravidade da situação. Quando Jesus está presente, a luz sempre vence as trevas. Jesus liberta o endemoniado gadareno. Jesus chega à região dos gadarenos, e antes mesmo que alguém fale, um homem sai correndo dos sepulcros. Ele vive entre os mortos, coberto de feridas, gritando dia e noite. Correntes já tentaram segurá-lo, mas ele sempre as quebrava. Ninguém conseguia dominá-lo. Seus olhos carregam dor, medo e uma força que não é humana. Ao ver Jesus, ele cai de joelhos e grita com voz misturada: "O que tens comigo, filho do Deus Altíssimo?" Jesus, firme e cheio de autoridade, ordena que o espírito impuro saia daquele homem. Há um silêncio pesado. Então Jesus pergunta: "Qual é o teu nome?" A resposta vem aterradora: "Legião, porque somos muitos." Os demônios suplicam para não serem lançados fora da região e pedem para entrar em uma manada de porcos próxima. Jesus permite. De repente, os porcos se agitam, correm descontrolados e se jogam no precipício, desaparecendo no mar. O homem cai no chão, em prantos. Minutos depois, está sentado, calmo, vestido e em perfeito juízo. A multidão chega assustada, mais com o poder de Jesus do que com os demônios. Aquele que antes vivia entre túmulos agora tem vida. Antes de Jesus partir, o homem pede para segui-lo. Mas Jesus diz: "Volta para tua casa e conta tudo o que Deus fez por você." E ele vai, anunciando liberdade onde antes só havia dor. Jesus liberta o homem mudo. Enquanto Jesus caminhava entre o povo, trouxeram até ele um homem que estava possesso por um demônio. Aquele espírito maligno havia tirado algo precioso, a sua voz. O homem era mudo e não conseguia falar, como se estivesse preso em silêncio. Mas quando colocaram aquele homem diante de Jesus, tudo mudou. Com autoridade e poder,
Jesus expulsou o demônio. No mesmo instante, aquilo que estava preso foi liberado, e o homem começou a falar. A multidão ficou maravilhada. Muitos diziam admirados que nunca tinham visto algo assim em Israel. Era mais uma prova de que o poder de Deus estava agindo através de Jesus, trazendo libertação, cura e esperança. Jesus liberta o homem cego e mudo. Certo dia trouxeram até Jesus um homem que estava dominado por um demônio. A situação dele era muito triste. Ele era cego e mudo. Não conseguia ver o mundo ao seu redor e também não conseguia falar. A multidão se reuniu ao redor, observando o que Jesus faria. Então Jesus, cheio de autoridade e compaixão, expulsou o espírito maligno. No mesmo instante, algo extraordinário aconteceu. O homem passou a falar e também voltou a enxergar. Aquilo foi tão impressionante que todo o povo ficou admirado. Muitos começaram a dizer entre si: não será este o filho de Davi? Um título usado para falar do Messias prometido. Mas alguns fariseus, em vez de reconhecer o milagre, tentaram desacreditar Jesus. Eles disseram que ele expulsava demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Jesus então respondeu com sabedoria e autoridade. Ele explicou que um reino dividido contra si mesmo não pode permanecer. Se Satanás estivesse expulsando Satanás, seu próprio reino estaria em ruínas. E declarou algo poderoso: se ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já havia chegado até eles. Assim, diante de todos, Jesus mostrou que tinha autoridade sobre as trevas. Aquele homem que antes vivia em silêncio e escuridão foi completamente restaurado. Passou a ver, falar e viver livre para a glória de Deus. Jesus liberta a filha da mulher cananeia. Jesus havia se retirado para a região de Tiro e Sidom, quando uma mulher cananeia, desesperada, começou a clamar atrás dele. Com o coração apertado, ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente atormentada por um demônio. Os discípulos ficaram incomodados com os gritos dela e pediram que Jesus a mandasse embora, mas aquela mãe não desistia. O amor pela filha era maior que qualquer vergonha. Ela então correu, se ajoelhou diante de Jesus e implorou por ajuda. Jesus respondeu com palavras que pareciam duras, dizendo que não era certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas aquela mulher demonstrou uma fé extraordinária. Com humildade e confiança, respondeu: Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ao ouvir isso, Jesus se admirou profundamente da fé daquela mãe. Então olhou para ela com compaixão e disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como você deseja. Naquele mesmo instante, mesmo à distância, sua filha foi completamente curada. Quando alguém busca Jesus com humildade e confiança, nenhum milagre está longe demais. Jesus liberta o menino epilético. Um pai desesperado se aproxima dos discípulos, trazendo consigo o peso de muitos anos de dor. Seu filho sofre, é dominado por um mal que ninguém consegue controlar. Com esperança, ele pede ajuda aos discípulos, mas apesar dos esforços, nada acontece. O menino continua preso ao sofrimento e a frustração toma conta do ambiente. Então, Jesus chega. O pai, com a voz cansada e o coração ferido, se ajoelha e diz que os discípulos não conseguiram curar seu filho. Jesus olha ao redor, fala sobre a falta de fé daquela geração e pede que tragam o menino até ele. Diante de todos, Jesus repreende o espírito impuro com autoridade. Em um instante, o mal sai, o menino cai, mas logo se levanta, agora livre e restaurado. O pai recebe seu filho de volta. Os discípulos ficam em silêncio, e ali todos aprendem que há batalhas que só são vencidas com fé, oração e total dependência de Deus. Jesus liberta a mulher encurvada. Era um sábado. Dentro da sinagoga, Jesus ensinava com autoridade serena, enquanto pessoas o ouviam em silêncio. Entre elas estava uma mulher que havia 18 anos, vivia encurvada. Seu corpo estava preso à dor e sua alma ao peso do sofrimento. Ela não conseguia se endireitar, nem olhar o mundo de frente. Jesus a vê. No meio da multidão, ele não ignora sua dor. Ele a chama para perto e declara, com voz firme e cheia de compaixão: Mulher, você está livre da sua enfermidade. Ao tocar nela, o impossível acontece. Imediatamente seu corpo se endireita. Pela primeira vez em 18 anos, ela olha para cima. A mulher começa a glorificar a Deus, emocionada, restaurada por completo. Mas o líder da sinagoga se indigna, reclamando que aquilo aconteceu no sábado. Então Jesus responde com autoridade: Se até os animais são soltos no sábado para beber água, quanto mais essa filha de Abraão merecia ser liberta. Os opositores se calam. O povo se alegra. E aquela mulher sai dali não apenas curada no corpo, mas livre na alma, provando que quando Jesus chama, nenhuma prisão resiste. Libertações gerais na Galileia.
e a cura do homem com lepra. A Bíblia conta que Jesus percorreu toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Por onde ele passava, o poder de Deus se manifestava e muitas pessoas eram libertas da opressão espiritual. Foi então que um homem leproso se aproximou de Jesus. Desesperado, ele se ajoelhou diante dele e disse: "Se quiseres, bem podes limpar-me." Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou naquele homem, algo que ninguém faria, e disse: "Quero ser limpo." No mesmo instante, a lepra desapareceu e aquele homem ficou completamente curado. Jesus então o advertiu seriamente e disse que não contasse aquilo a ninguém. Mandou que ele fosse até o sacerdote e apresentasse a oferta que Moisés havia determinado na lei para servir de testemunho. Mas o homem, ao sair, começou a contar a todos o que tinha acontecido. A notícia se espalhou tanto que Jesus já não podia entrar publicamente nas cidades. Assim, ele passou a ficar em lugares desertos. E mesmo assim, pessoas de todas as partes continuavam indo até ele. E depois de ver tudo isso, uma coisa fica clara: o poder de Jesus não ficou no passado. As mesmas mãos que libertaram, as mesmas palavras que expulsaram espíritos malignos, a mesma autoridade que trouxe paz aos oprimidos, continuam vivas hoje. Porque como está escrito em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Isso significa que aquele que libertou no passado ainda liberta hoje. Aquele que trouxe paz ainda traz. Aquele que venceu o mal continua vencendo. Se você crê nisso, guarde essa verdade no seu coração. Jesus ainda transforma vidas, ainda quebra correntes e ainda traz liberdade. E a próxima vida a ser transformada pode ser a sua.